Agora a nossa segunda aula, que é a continuação da aula sobre máquinas, tá? Vamos falar hoje sobre as máquinas térmicas, sobre as máquinas elétricas e sobre as máquinas que usam combustão, ok? Então vamos lá, máquinas térmicas. O nome já diz térmica, temperatura. Então usa aqui a temperatura para fazer o movimento. Eles usam o calor, ok? Então o que acontece? Isso foi usado muito no começo da Revolução Industrial. Não sei se vocês já estudaram história, mas vão estudar. Com certeza. Então o que acontece? Eles usavam o vapor para movimentar máquinas. Tá? Como que ele usava esse calor, esse vapor? Ele usava de uma bomba hidráulica, tá? Que eu vou colocar a imagem de vocês, para vocês aí, e vou explicar como que ela funcionava. E como ela funciona, tem lugares ainda que usam ainda, mas isso é muito mais antigamente. Ok? Tranquilo? A bomba hidráulica é o seguinte, vocês podem ver aí na imagem, tá? Eles colocavam um carvão mineral, né? Umas caldeiras, né? E criava um calor. Esse calor, ele saiu vapor, né? Botava uma água para ferver, essa água saiu vapor, e o vapor funcionava o pistão. Esse pistão fazia um movimento, né? Para frente e para trás, vocês podem ver, e assim funcionando a, a roldana, né? Tem até uma roldana aí, vocês podem ver na imagem, ok? Ele é a transferência de energia, né? De temperatura para corpos que têm temperaturas diferentes. E quando esses corpos ficam na mesma temperatura, houve o equilíbrio térmico. E quando aumenta a temperatura, as moléculas se agitam. Vocês podem ver na imagem que eu vou colocar para vocês agora, tá? E quando também não tá a temperatura tá baixa, elas viram umas paradinhas. Vocês podem ver na imagem que eu vou colocar para vocês agora, tá bom? Como vocês podem ver na imagem que eu passei anterior, que as moléculas se agitam quando tá uma temperatura quente e elas ficam mais quietinhas, mais juntinhas quando tá com a temperatura fria. Quando tá a temperatura quente, houve a dilatação térmica. E quando tá frio, houve a contração térmica. Tá? Dilatação é aumentar o tamanho e contração é diminuir. A dilatação térmica, ela acontece muito em minerais, tá? Em metais. Exemplo. Vou colocar para vocês uma imagem agora, que é dos trilhos do trem, tá? E eu vou explicar o que acontece com os trilhos do trem com a dilatação térmica. Os trilhos do trem, ele tem esses passos, porque quando passa, né, a roda do trem, ele esquenta. E assim esquenta o que? O metal. E o metal, ele aumenta de tamanho quando ele esquenta e as moléculas agitam. Então, por isso que tem esse espaço, tá? Para não acontecer de os trilhos entortarem e não conseguir mais passar o trem, tá? Essa outra imagem que eu coloquei agora é de um quadrinho, né? Que mostra que quem construiu os trilhos, ele não pensou em deixar esse espaço. Então, o que aconteceu? Vocês podem ver que o trilho ficou torto e não tem como passar o trem. Já a contração térmica, eu falei que diminui o seu volume. Pode ser um exemplo também que eu coloquei nessa imagem aí, de um balão que vocês podem até fazer em casa. Vocês podem encher um balão e deixar no congelador, que ele vai diminuir de tamanho esse balão, tá bom? Agora eu vou falar de outro tipo de máquinas, tá? As máquinas que usam combustão. A gente escutou de combustão lá na aula que a gente teve sobre a atmosfera, sobre o oxigênio, que sem o oxigênio não tem a combustão. Combustão é a queima de substâncias, tá? Esses tipos de máquinas, exemplo, um motor de um carro, tá? Ele funciona por combustão, ok? Eu vou mostrar para vocês aí uma foto de como que é as etapas do motor, como que ele funciona, e vou explicar para vocês cada etapa, ok? Então, esse ciclo do motor, ele tem 4 etapas, tá? A primeira etapa é a admissão. A câmara de combustão se expande, causando a entrada de ar e combustível. Na segunda é compressão, alteração do volume da câmara, ficando a mistura gasosa comprimida.
A terceira é a explosão, que é liberada uma faísca no interior da câmara, gerando a combustão da mistura gasosa e o aumento da pressão que expande novamente a câmara de combustão, originando um movimento de rotação do eixo motor. Já a última fase é o escape, o escapamento. Os gases formados na combustão são expelidos e as válvulas para a entrada de ar e combustível são abertas, iniciando o seu processo. Esse tipo de máquina por combustão, ele é muito poluente. São os carros, que a gente acabou de estudar os poluentes que esses carros soltam na atmosfera, tá? Esses motores são usados com combustíveis fósseis, que a gente estudou, gasolina, diesel, enfim. Então são bastante poluentes, ok? O nosso último tipo de máquina que a gente vai estudar são as máquinas elétricas. As máquinas elétricas são as máquinas que não poluem o meio ambiente. Nós usamos no nosso dia a dia, usamos na cozinha, com os eletrodomésticos, usamos com a TV, enfim. E também tem agora os carros elétricos, né, que são construídos para não ter lançamento desses gases poluentes que poluem a atmosfera. Eu vou deixar para vocês um vídeo sobre os carros que não poluem, né, que são os carros elétricos, tá? Então vou deixar para vocês no final da aula ou vou deixar para vocês lá na escola web, beleza? Então, falou!